Foi aqui que pediram uma análise do primeiro álbum completo da Monbill. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. O momento finalmente chegou e eu estou aqui para reagir e analisar com vocês ao primeiro full álbum de estúdio da nossa querida Moon, nossa rapper eterna do Mamamoo. Eu tô bastante ansioso, como todo mundo, né? Então, sem muita enrolação, vamos direto submergir por este primeiro full álbum da Moon, que todo mundo que é Momô sabe que ela estava muito, mas muito ansiosa para lançar este disco, não é mesmo? Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, vamos lá. Intro. Bastante influenciada por elementos do trap, principalmente no andamento dela. Uh. Uma música que ressalta esse lado mais impactante da Moon, né? Oh, letra poderosa, né? Com bastante atitude. E que ela ignora todas as adversidades, né? Ok, tivemos aqui a intro, que é uma faixa sobre a Moon ignorar todas as adversidades e continuar fazendo o que ela sempre faz, né? É uma faixa de bastante atitude. Algo muito interessante nessa música é que ela me fez lembrar muito da atitude presente em Sleep in the Car, do Mamamoo, por exemplo, que é do disco Red Moon. E que é uma música também que tem bastante influência do hip hop, né? Ali, né, em Sleep in the Car, o hip hop tá ali como gênero central. Porém, ao contrário de Sleep in the Car, eu sinto que a construção de What You Do é um pouco genérica e bastante redundante, sabe? Parece que falta algo mais marcante aqui nesta faixa, sabe? Algo mais marcante e substancial. E sim, é uma intro, né? Então, eu não deveria nem estar pedindo tanto dela, porque ela está justamente introduzindo uma narrativa, né? Mas é uma faixa da Moon e a gente sempre tem as expectativas lá em cima, né? Por exemplo, ouvindo essa música, é como se fosse algo que qualquer grupo da quarta geração poderia cantar, sabe? Então essa música não traz nada de novo ou especial. Eu esperava que fosse algo mais único e impactante, especialmente considerando a personalidade forte da Moon, sabe? Então, por exemplo, talvez se essa intro tivesse uma abordagem mais ousada ou elementos mais inovadores, poderiam ter feito toda a diferença, né? Pra tornar a música realmente uma intro bastante memorável, porque em trabalhos anteriores da Moon, as primeiras faixas, as intros, né, sempre são memoráveis. Então, essa é a mais fraca de todas. Uh, ela gravou o clipe todo na vertical. Meu Deus. Riffzinho de guitarra característico do disco, né? Minha gata querendo aparecer no vídeo.
Os versos estão se desenvolvendo bem. Uh. A produção da música tá bastante sofisticada, muito bem produzida, né? A batida da música é bastante contagiante. Bom, ela tá explorando uma música disco retrô aqui. E a construção dela não tem muito segredo, porque é uma construção que a gente já cansou de ver no próprio Mamamoo, por exemplo, em Jinga, ou em outros trabalhos de grupos de K-pop, né? Ou seja, é uma música que os versos eles vão se desenvolvendo pra explodir nesse refrão bastante contagiante, que é uma característica do disco, né? É uma música bastante contagiante, e a gente tem esse riff esses acordes sequenciais de guitarra bastante presentes, né? E é uma letra bastante envolvente também. E é isso, né? Vamos continuar. Mas o MV eu achei uma jogada muito interessante, porque eu nunca tinha visto um MV completo gravado na vertical. Eu achei isso uma super tendência, sabe? Tipo, algo super diferente. Se eu gosto, não, não gosto. Eu preferia que fosse na horizontal, mas é o que temos, não é mesmo? Eu gostei muito desse riff. Tem a presença forte do baixo também. Bateria eletrônica bastante marcante também no refrão. Uh. É um refrão que fica na cabeça, né? Eu gostei da música, eu achei a produção muito polida, muito gostosa de se escutar. Eu achei inovadora a forma como ela fez esse videoclipe também. É um videoclipe bastante cativante, engraçado, que combina com a personalidade da Moon e ao mesmo tempo com a vibe que a música transpassa por ser do disco, né? Liricamente falando, é uma música clichê romântica, né? Que fala sobre o desejo intenso de você estar próximo de alguém que você admira profundamente. E é isso. Porém, algo que eu estranhei foi que a intro ela foi super derivada do trap, né? Teve ali influências do trap e eu achei que a segunda música fosse ainda nessa pegada mais hip hop ou pop hip hop ou pop trap, sabe? E a gente foi já pra uma música totalmente diferente, sonoramente falando, sabe? Que quebra um pouco dessa característica sonora do disco, mas vamos continuar, não é mesmo? E essa música, o refrão é super cativante, é muito bom esse refrão. Ou ela tá linda. Ei. Uh.
Uh, bastante investimento, né? E continuamos nessa pegada disco. Dife- Algo que difere justamente essa música de Think About é porque Think About era uma música que era super influenciada pelo disco e pelo retrô. E aqui a gente tem as influências do disco, porém com essa batida mais funk e groove, sabe? Então é legal, porque isso justamente fortalece a identidade musical da Moon para este projeto, porque ela tá submergindo muito bem pelo gênero, não só superficialmente, sabe? Legal. Legal. Uh, a caixa de ritmos tá muito legal na música. Uh, Toque Meisha. Os visuais do videoclipe estão de parabéns e a produção tá muito bom, tá uma instrumentação muito sofisticada. Olha isso. Fazia tempo que a Moon não entregava uma title track tão boa, hein? Superou todas as titles anteriores dela, como Tears in the Trap. Uh, Olha esse baixo da música, que legal. Um break também, né? A construção dela é muito parecida com o Stand Next to You do JK do BTS. Essas músicas são quase como irmãs aqui, sabe? uh, uh. Legal, ela dando visibilidade pros dançarinos. Porém, sabe algo que me pegou nesse conceito? Não tem nada a ver com os conceitos visuais que ela divulgou do disco sobre as musas, né? Moonbill. Mas aparentemente ela vai usar na tour, né? Eu acho. Vamos torcer, né? Não sei quando esse vídeo vai sair, mas a turnê acabou de ser anunciada no dia de hoje. Então, vamos ver quando eu vou soltar esse vídeo também, né? Vamos conversar. Opa! Vamos conversar sobre Touch and Move. Eu gostei bastante da música. Eu acho que é uma música que captura perfeitamente a essência do disco, né? E é um gênero que a Moon tá submergindo muito aqui neste disco. O que dá pra ela, que renova, dá uma renovada ali na identidade sonora dela, né? Então a música, ela possui essa batida funk e groove, e liricamente falando, combina muito, assim, porque liricamente falando, a letra convida justamente os ouvintes a se entregarem ao ritmo e se deixarem levar pela energia contagiante, né, da música. Então, tudo combina assim, sabe? O videoclipe, o conceito aqui da title, é bastante interessante. E os elementos de metais aqui fazem toda a diferença, né? Esses trompetes,
e esse saxofone, porque eles adicionam uma camada de vivacidade à faixa, elevando ainda mais ela, sabe? Muito legal. E além disso, né, o vídeo aqui, ele complementa perfeitamente a vibe que a música entrega, explorando ângulos criativos e transições suaves entre os cenários, o que é muito legal. E aí esses elementos visuais, eles ajudam a manter a energia e o ritmo da música em alta, criando justamente essa experiência bastante imersiva para quem tá assistindo. Pelo menos eu senti isso, sabe? Eu não fiquei com vontade de falar nada durante o vídeo, porque justamente eu fiquei bastante cativado em assistir isso, sabe? Então, no geral, a música é uma excelente representação do gênero. Não é uma música super inovadora, sabe? A Mãe não entregou algo inovador aqui. A gente já tá cansado de ver esse gênero sendo explorado, né? Com as mesmas características de produção, os mesmos elementos. Porém, é, foi uma bela representação que ela fez aqui do gênero disco, né? Ela combinou esses elementos clássicos com uma abordagem contemporânea para criar uma música que, ao mesmo tempo que é nostálgica, ela é atual, cativante e bastante envolvente. Só que essas duas músicas, Think About You e Touching the Movie, não combinam nem um pouco com a intro que nos foi apresentada aqui dentro do disco. Então cria essa desconexão sonora, né? Então vamos continuar. Uh, uma música R&B de andamento médio, né? Que destaca bastante os vocais suaves da Moon aqui, né? Um destaque muito interessante para a produção aqui na música. Eu gosto do baixo aqui também, ficou muito legal. Uma delícia de se escutar essa. Uh, uh. Eu imaginei as integrantes do Mamão fazendo essas harmonizações agora no final. Uma faixa que talvez estaria facilmente no blues ou no melting, hein? Uma ótima faixa. Agora a gente entrou no R&B, né?
Ela tá explorando bastante gêneros diferentes, né? O que me preocupa um pouco, mas eu entendo o propósito aqui no que ela quer nos passar. Laika foi uma faixa muito legal, uma faixa de R&B, que temos ali o destaque para percussão, né, da música. E é uma música que destaca bastante os nuances vocais dela, né? A Moon consegue desenvolver bem as técnicas vocais delas aqui, né? A gente teve harmonizações, a gente teve os melismas dela aqui. Então é muito legal. E liricamente falando, é uma música que justamente captura essas emoções ambivalentes do amor, como a Moon diz aqui que está seguindo várias direções e que ela é uma idiota, e enfim, sabe? Ela continua desenvolvendo aqui essa narrativa amorosa, não é mesmo? Então vamos para Attention Seeker. Uh, já deu errado o relacionamento. Moon imersa novamente no pop rock. Pesaram bastante as guitarras aqui. Igual o Cheese in the Trap. No refrão de Cheese in the Trap. É uma música que dá uma ênfase bastante vibrante na percussão e nessas guitarras mais pesadas. Oh, a ponte é boa. Ai, que letra é essa, pelo amor de Deus? Letra boba. Uh, vocais. Ok, a Moon ela está totalmente frustrada pela pessoa que ela gostava porque não era o que ela pensava que fosse. Bom, clichêzona a letra, né? Vamos ser sinceros, pessoal. Assim, fiquei até um pouco surpreso. Eu sei que a Moon ela disse que ela não participou tanto da composição deste disco, não é? Porém, pelo amor de Deus, que letra foi essa? Que vergonha. Tipo assim, achei boba a letra, tá ligado? Tipo, achei genérica, assim. Ainda mais vindo da Moon. Fiquei surpreso. Porque a Moon não é de escrever coisas assim. Aí tô surpreso por ela estar cantando algo assim. Bom, Attention Seeker é uma incursão novamente da Moon no gênero do pop rock. Então, essa música, ela é, como eu tinha dito, ela é caracterizada por uma ênfase bastante marcante nessa percussão, bastante vibrante, e nas guitarras pesadas. E é notável aqui que a Moon, ela tá explorando esse gênero novamente, procurando talvez adicionar uma nova dimensão ao seu repertório musical. No entanto, ouvindo a música, eu não pude deixar de notar que ela traz uma entrega bastante genérica, assim, sabe?
sem apresentar nada substancialmente novo ou inovador. Por exemplo, soa muito parecido com Tease in the Trap, foi um grande acréscimo ali para a discografia da Moon, porém essa aqui tá, tipo, muito parecida, muita mesmo. A construção da música, ela é totalmente simples e previsível, sabe? Seguindo essa fórmula padrão que é muito familiar pra gente, pra quem ouve pop rock. Só de você escutar, lembra Tease in the Trap, por exemplo. Então, justamente isso pode resultar em uma experiência auditiva que carece de surpresa, sabe? Ou momentos bastante memoráveis. E é muito difícil ignorar as semelhanças com Tears in the Trap, que foi uma title track anterior da Moon. E embora que seja muito natural um artista explorar temas e estilos musicais semelhantes ao longo da sua carreira, eu acho que essa semelhança excessiva entre essas duas músicas pode deixar quem escuta, né, os ouvintes, com essa sensação de ouvir algo já familiar em vez de algo fresco e original. São coisas bastante diferentes você ouvir algo parecido e ser fresco e original, e algo que é basicamente totalmente semelhante, mudando uma coisa ou outra ali na construção musical, sabe? Eu sinto que faltou algo substancial aqui. Ou bastante ênfase nos sintetizadores. Pô, essa letra. Esse que tá cantando foi o professor da Moon, né? Legal. Professor de rap da Moon. O refrão é legal, né? É uma música pop mid-tempo com as influências do hip hop, né? É uma música sobre você fugir da realidade. Nada como fugir da realidade depois de um término, né? Supostamente um término aqui da Moon. Legal, eles deixaram soar o teclado aqui pra dar esse efeito. Eu gostei da música. Eu acho que aqui é uma música que a Moon tá muito na área de conforto dela, né? Porque ela já entregou músicas com essas vibes, mas sempre que ela entrega de uma forma diferente. E aqui em Noto não foi diferente, então é uma música muito legal pra você curtir, né? E descansar, e, enfim. Vamos para a próxima música.
Os acordes. Tan. Acordes de piano. O vibrato dela é bonito. Uh. Baladinha, baladinha que destaca os nuances vocais na mão, né? Ela quer se provar ser uma ótima vocalista também, não é mesmo? Eu gosto quando é balada com banda ao vivo. Fica, dá uma vivacidade maior pra música. Tadinha, tá sofrendo por causa do rompimento. A Solar terminou com ela? Brincadeira. Eu não sabia que a Solar tinha terminado com a Mon. Foi por isso que não teve mais comeback do Mamamoo Plus. Ela fez um disco todo pra Solar? Ó, a Solar tá com a moral lá em cima então, hein? Gosto que o arranjo dela tem a presença muito forte da bateria, do teclado e do teclado. E elementos sintetizados, né? Linda a letra. Acabou? Olha, essa foi uma faixa que me envolveu bastante, hein? A Mon sabe entregar baladas muito boas. Bom, nada de novo aqui. Monbil já entregou 1 milhão de baladas para nós e aqui não foi diferente. Porém, é uma música muito boa, uma balada bastante envolvente. Eu adorei ela. Vamos para Timeline. Uh, Fzinho de guitarra. Uh, Essa música tem um pouquinho de influência do reggaeton. Agora no refrão.
Tem uma influência forte da música eletrônica com um pouquinho do reggaeton. Se fosse um reggaeton um pouco mais forte, a influência aqui já iria aparecer uma música do Card, por exemplo. Música pop eletrônica que temos aqui, né? O andamento dela não é tão upbeat, né? Up-tempo, então é uma música mid-tempo, né? Hum. Vocais. Cara, Timeline é uma música genérica. Super genérica, na verdade. Mas é uma música boa. Eu gostei dela. Eu achei ela cativante, os vocais da Moon estão perfeitos aqui, a vibe dela é super cativante também, e é uma música que é, traz algo novo para a discografia da Moon. É algo refrescante e novo. Por mais que a construção, né, seja bastante repetitiva, e eu não curto muito isso, por ter a influência da música eletrônica, eu gostei muito da música. E a letra dela também é muito legal, porque ela representa justamente. Ela fala aqui sobre essa linha do tempo irreversível que não pode ser alterada, assim como o coração partido e solitário dela aqui, né? Eu gostei dessa metáfora, eu gosto, eu achei diferente a letra, porque eu nunca vi uma música no K-pop que tratava justamente sobre tipo, no assunto linha do tempo, sabe, tudo mais. Eu achei legal essa jogada. Não sei se foi a Mon que compôs essa, porém, eu achei muito bem escrita. Apenas bastante repetitiva, mas é por conta de ser uma música pop eletrônica, não tem o que fazer, né? Então vamos para Dark Romance. Uh, a bateria aqui tem um som bastante intenso, né? Eu acho que ela tá meio perdida nas personas aqui dela, né? Porque essa música era para estar no The Dark Side of the Moon. Tipo, que doideira esse álbum. Tá muito desconexo tudo. Vamos continuar. Agora ela tá com raiva, né? Essa aqui tem uma conexão com Eclipse. A letra de Eclipse, continuação direta aqui. Uma música mais emocionante, né? Eu só fico decepcionado pelo fato de que, tipo, olha a música que a gente tá escutando agora pra title track e o pré-single, sabe? Parece que muitas músicas aqui estão aqui só para preencher espaço, sinceramente. Tô bastante decepcionado. Esperava muito mais. A Mon sempre entrega trabalhos, coisas assim, mas esse aqui não tem nem como defender.
Legal. A música é boa, só que tá desconexa aqui, tá ligado? Ela é bem produzida, parece música de comeback essa, sabe? Não parece B-side. Só que se eu lançasse isso como B-side, como title track, iria aparecer com Eclipse, então é foda. É legal a música, eu gostei desse lado que aborda o lado o lado dark do amor, né? Os sentimentos raivosos que guardamos dentro da gente e, sabe, esse romance sombrio que finalmente começa depois que as estrelas, o céu e a névoa perdem a luz. Muito dark, assim. Só que vindo de Timeline pra Dark Romance, sabe? Tipo, não faz nenhum sentido. Tinha que ter uma música de transição, enfim. Vamos continuar. Vamos para Gold. Sometimes you might miss a call. It might take some time to know. And when you know there's no right. No, you're like Eu não vou falar nada. Olha esse refrão, cara. Eu nunca mais ouvi essa música na minha vida. Juro pra vocês. Gente, que música horrível. Na moral, não curti nem um pouco. Que refrão fraco, pelo amor de Deus. Música parada. Mombil, nunca mais faça isso. Nunca mais cante composições de outras pessoas. the roads are walking by, doesn't matter. It don't matter if you messed it up. No, like, oh, what? You're like, oh, Go. you. Quem será que tá fazendo os backing vocals com ela? É uma voz masculina. Oh, A letra é bonitinha, só que, nossa. Horrível. Vamos pra próxima. Não tem mais nada o que falar. Uh!
Agora sim, atitude, presença, pelo amor de Deus. A música passada, sem palavras. Aquilo ali não é Moon. Morreu a Moon ali, né? Pelo amor de Deus. Ó a letra, porra. Uma letra boa, né? Olha essa construção, uma música de pop rock com substância, né? Pelo amor de Deus. Porras. É uma música que os elementos eles vão se apresentando, né? Pra chegar nesse clima explosivo do refrão que dá um puta de um efeito foda e a voz da Mon tá combinando perfeitamente, cara. Obviamente, por ter a participação do O'Neill aqui, seria uma música muito melhor, mais elaborada e produzida, né? Porque, olha, aquela música Attention Seeker, pelo amor de santo Deus, olha. Vamos lá, então. Ó, tem até solo aqui nessa. Nossa, sensacional essa. Muito boa. O refrão ela não canta sozinha, tem a voz dos meninos bem baixinho, assim. Olha isso. É uma faixa de rock progressivo aqui, muito legal. Com os elementos de banda ao vivo, que dá essa vivacidade muito mais interessante e poderosa pra música. Aí sim, né? Aí sim acertaram nessa, né? Porque olha, depois dessa Gold, eu não sabia mais o que esperar dentro desse disco. Pelo amor de santo Deus, né, galera? Vamos pra última, Without. E a letra de Memories é muito legal, né? É sobre você se doar pra uma pessoa que você gosta bastante e que os momentos sempre vão ficar gravados na memória. E ela refletindo sobre esses momentos, né? 너와 나 함께했던 모든 날들이 아무런 의미가 없어질까. 그런 눈빛으로 좋은 사람 말도 안 되는 우리 함께 듣던 노래도 함께 지켜주던 영화도 나는 혼자 할 자신이
Ela não superou a Solar ainda. Depois de 400 músicas, ela não superou ainda? Ou a gente sabe que é difícil superar a Solar, né? Nossa, muito bonito o arranjo dessa. Parece OST. Esses violinos, eles adicionam uma camada de profundidade à música, sabe? Criando uma atmosfera bastante envolvente, cativante. Essa presença dos violinos aqui é o que enriquece o arranjo musical da faixa. 끝날 사이는 Uh, isso que é letra, né, galera? Isso que é letra. Dói onde nunca machucou. Uh, esses violinos, eles não apenas complementam a voz da Mon, mas também realçam esses nuances vocais dela, proporcionando um contraste dramático e ao mesmo tempo emocionante. Muito legal. Gostei da faixa. Uma power balada, né? O arranjo musical aqui está de parabéns. Onde é que estavam esses produtores para deixar Gold entrar neste disco? Pelo amor de santo Deus. Enfim. Encerramos o álbum aqui, né? Pelo menos a narrativa desse disco está coesa, não é mesmo? Porque o resto, temos que conversar sério sobre esse disco da Moon. E vamos conversar. Eu vim com as minhas expectativas lá em cima. E ao final do disco elas foram lá pra baixo, porque a falta de coesão nesse álbum é um desafio significativo, sabe? Ao longo do disco fica evidente que a Moon, ela tá buscando explorar uma variedade de estilos musicais e identidades sonoras, porém essa busca por diversidade acaba resultando em uma perda de foco e coesão dentro do disco. É perceptível, né, que a Mon, ela tá tentando abraçar diferentes gêneros e sons, o que por si só não é um problema. O problema real surge da falta de conexão entre esses gêneros aqui dentro do trabalho, sabe? Cada faixa aqui do disco parece existir em seu próprio universo, sem uma transição suave ou uma narrativa musical que realmente una o álbum como um todo. Irei citar exemplos: Gold, Timeline, Dark Romance, Nolto, a intro do disco, saca? Essa falta de conexão, ela pode deixar o álbum desorientado, tipo, muito um disco desorientado e dificultar justamente essa imersão na experiência do disco como um todo, sabe? Em vez de sentir, por exemplo, a sensação que eu tive que foi o quê? Essa falta de, de conexão ela pode deixar os ouvintes desorientados e justamente dificultar essa experiência auditiva imersiva que a gente tem ao ouvir um disco, sabe? Em vez da gente sentir que a gente está sendo levado por uma jornada coesa e intencional, a gente se sente desconexo e confuso sobre a direção musical do álbum, porque a gente, sabe, uma hora o ritmo tá lá em cima, e na próxima baixa e sobe, desce, fica, gira, vai para um lado, vai para um outro, sabe? Tipo,
o direcionamento desse disco é confuso. O conceito do disco que ela tinha mostrado pra gente não combina com os gêneros que ele é ofertado, sabe? E é compreensível que a Moon aqui ela quer mostrar uma ambição admirável, tentar explorar uma variedade de estilos, mas essa diversidade ela precisa ser equilibrada. A Moon sabe disso, porque foi isso que ela entregou nos trabalhos passados dela, em Sequence, in the Dark Side of the Moon, sabe? Ela conseguiu dosar muito bem as coisas ali, algo que não foi feito aqui no primeiro álbum dela, sabe? E como eu disse, é compreensível que ela queira mostrar essa ampla variedade de estilos. Mas essa diversidade precisa ser equilibrada com uma narrativa musical coesa para garantir justamente uma experiência auditiva bastante satisfatória, sabe? E eu digo isso pelo seguinte motivo: se, a- se alguém produzir a Moon e não conhecer o trabalho dela, o produtor pode acabar diluindo a identidade distintiva dela, especialmente se as músicas interpretadas não se alinharem completamente com o estilo e a essência da Moon no geral. Então esse disco aqui como um todo é um disco super mediano, assim, para não falar fraco. É totalmente mediano e eu vou dar alguns destaques aqui, né? Eu gostei muito de Think About, Touch and Move, né? Salvaram o álbum ali, Like a Fool, Timeline, Memories e Without. Assim, as demais músicas, eu não sei nem o que dizer, tá ligado? É realmente um trabalho é, mediano, sabe? O que que vocês acharam do álbum da Moon? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal. Muito obrigado e falou!